utilizando aço leve e algumas coisas de aço pesado. Vou mostrar para vocês o passo a passo dessa obra. Vocês conseguem ver a partir de agora as etapas da obra. Eu estou mostrando para vocês uma foto do terreno onde que foi edificada essa construção. E nesse terreno, vocês veem ali uma característica de um terreno, altamente comum. Duas obras, nós já tínhamos duas casas existentes, né, na edificação. E aí nós fizemos, a primeira coisa foi o levantamento e estudo do solo. Então contratamos uma empresa para levantar as características desse solo. Então enquanto a nossa equipe de engenharia fazia o levantamento das características do aço, fazia o projeto do aço, enquanto a gente desenvolvia o projeto de steel frame, levantava as cargas, a gente atendia as necessidades de arquitetura, em paralelo a isso, nós fomos levantar as características desse solo, desse terreno, para poder definir qual a melhor solução de fundação, levando em consideração as cargas, as tipologias dos materiais empregados e também o solo. Depois que nós fizemos a análise do solo e também verificando ali o declive que tinha, o aterro, nós definimos que o melhor tipo de fundação para esse caso seria fazer um baldrame. A gente fez blocos, baldrames, e nós também fizemos todo o muro de arrimo, né? Antes de fazer os blocos, nós fizemos um muro de arrimo para ter a terraplenagem da edificação do terreno. Então vocês veem nessa imagem, o que eu estou mostrando para vocês? Exatamente os blocos de concreto ali chegando no canteiro, tá? Ali no fundo vocês conseguem perceber a máquina abrindo as brocas do muro de arrimo. Para a gente fazer esse muro de arrimo na lateral direita, para quem bem dessa imagem você vê a lateral direita tem muro de arrimo, e lá no fundo fechando. Esse terreno teve um arrimo de mais ou menos, essa obra mais ou menos 1,20 m de arrimo, tá? E aí nós começamos, depois de feita a terraplenagem, nós fizemos a abertura das valas, onde seriam as brocas. Nós já tínhamos então as brocas, as valas ali do baldrame de concreto, tá? Concreto armado. E aonde nós teríamos aço convencional, nós optamos por fazer blocos, porque eu já conseguiria fazer a ancoragem dos pilares de aço convencional direto na fundação. Isso melhora bastante a rigidez dessa região da obra. Então nessa imagem a gente mostra ali o gabarito de madeira, onde a gente locou. Também nessa fase da obra, para fazer todas essas marcações, a gente contratou um topógrafo, que ele foi e locou a obra para nós. Então o topógrafo me deu essa obra locada, todos os pontos, tá, principais. E aí a gente conseguiu abrir as brocas, né, e foi fazer a concretagem, olha, ali preparando ainda essa fundação, né, já passando ali, vocês conseguem ver nessas imagens, já passando alguma coisa de tubulação de hidráulica, alguma coisa de tubulação elétrica, já fazendo as instalações que viriam por fora, né, essas instalações que vêm do solo. Normalmente, o que a gente faz com uma obra de steel frame? Eu preciso fazer, nessa etapa, né, antes de concretar a fundação, eu preciso fazer toda a água de chuva pluvial, eu preciso fazer todo o esgoto do térreo, o esgoto do pavimento superior, possivelmente a gente vai descer em algum local da obra. Então eu vou posicionar em projeto aonde que eu vou descer essa aprumada de esgoto do pavimento superior. E ali eu vou fazer do chão, né, do térreo em diante, até esvair-se do contorno da edificação, a gente faz essa tubulação. Então o que eu tenho que fazer então? Voltando. A água pluvial, os esgotos. Eu preciso fazer a entrada de água fria, pelo menos uma entrada de água fria que já vai alimentar a caixa d'água. A entrada de energia elétrica, nós precisamos fazer também. E qualquer outro ponto que eu tenha comunicação externa à laje principal de concreto da obra, né, da edificação. Nessa imagem vocês veem, já foi concretado o baldrame, já foi concretado os blocos. Vocês conseguem perceber as tubulações. São as tubulações ali, olha, de esgoto, água pluvial, as pias, já estão todas passadas, a mangueira de elétrica também. E nós estamos preparando para fazer o contrapiso. Veja que não é radier. Nesse caso, devido às características que eu tinha de aterro, que eu tinha característica de um solo ruim, nós não optamos por radier nessa obra. Então, o que vocês estão vendo aí é uma preparação para fazer um contrapiso, que ele vai dar os níveis dos ambientes e me deixar um concreto liso, um concreto nivelado, com função de deixar os painéis no prumo, facilitar para que quando eu faça a instalação dos painéis steel framing, eles fiquem no prumo. Nessa imagem você consegue ver já o contrapiso que foi feito,
tá? Vocês conseguem perceber também as esperas, que nós deixamos alguns espaços em vazio, que propriamente deixado para poder fazer a instalação do aço convencional. E também vocês percebem as tubulações de elétrica, de esgoto, de água pluvial que foram instaladas. Se você olhar lá no fundo, vocês conseguem ver também o estoque de painel. Então, enquanto era feito a fundação, enquanto nós desenvolvíamos a fundação no canteiro de obras, nós também fizemos a fabricação, em paralelo, a fabricação dos painéis de aço galvanizado no nosso galpão. Em Bebedouro, nós fizemos a fabricação desses painéis. Então, eu tinha duas frentes atuando ao mesmo tempo. Eu tinha duas equipes trabalhando ao mesmo tempo. Quando era feita a fundação, a gente fazia a fabricação dos painéis de aço galvanizado. E aí, quando fomos para a obra, a primeira etapa que nós fizemos foi a montagem do aço convencional, onde eu tinha grandes vãos, eu tinha grandes cargas, eu tinha bastante carregamento naquela região. Nós optamos por fazer com aço convencional. E aí, nós começamos, a primeira coisa foi fazer a instalação desse aço convencional, com a ajuda ali de um caminhão Munk. Nós começamos a colocar esses pórticos de aço em pé. E aí vocês conseguem ver a evolução. Concluindo a instalação dos pórticos, concluindo a instalação dos pilares e vigas de aço convencional, nós começamos então a instalar os painéis de steel frame. Veja que uma da decisão que ali eu tomei foi não ter concretado, não ter feito o contrapiso, na verdade, da onde eu receberia os pilares, porque ali eu consigo controlar os níveis. E como meus pilares, eu tenho umas chapas de enrijecimento na chapa de base, eu tenho umas chapas ali, para que isso não fique um acabamento ruim, eu coloco normalmente o pilar com 5 a 8 centímetros abaixo do nível do contrapiso, e aí eu faço a instalação dos pilares e depois eu acabo de fazer esse contrapiso, ficando um acabamento muito bom, de altíssimo nível, de altíssima qualidade. E aí nós fomos fazer as instalações dos painéis, tá, de steel frame. Então começamos a instalar esses painéis, seguindo os projetos estruturais. A gente pega ali os projetos e começa a instalar painel. Então essa é uma etapa que é bastante rápida, tá? É bem comum, por exemplo, uma casa de 300 metros quadrados, em 10 dias a gente pôr a casa de pé na estrutura. Em 10 dias eu coloco ali a casa, laje, parede, a gente já está falando em telhado. Então esses primeiros dias eles são realmente muito impactantes. Ainda, apesar do nosso processo, exatamente porque o nosso processo ele ser de pré-fabricação, né? Nós temos ali alguns conceitos de industrialização, trazendo isso pronto para o canteiro de obras, o que agiliza bastante a velocidade do canteiro, né? Da obra inteira. E aí nós vamos instalando os painéis das paredes, tá? Nós instalamos os painéis das paredes em steel frame. Depois vamos instalar os elementos de laje, as treliças e perfis, que são os elementos da laje de steel frame, tá? Seguindo o projeto. Então eu estou trabalhando com aço, estou sempre trabalhando com estrutura. Passei fundação, passei superestrutura, estou trabalhando com estrutura leve. Fiz paredes, fiz laje. Olha lá, mais uma imagem que vocês percebem, nós desenvolvendo essa estrutura do corpo principal da casa, tá? Nós estamos desenvolvendo essa estrutura do corpo principal. E a gente vai levantando, travando, contraventando, nós vamos colocando no prumo, nós vamos fazendo as instalações para levar esses painéis o mais pronto possível. E aí, vocês conseguem ver, acabamos de fazer os elementos da laje, da estrutura laje, nós vamos partir para o pavimento superior. Então, normalmente, eu sempre coloco aço com aço. Existem algumas outras formas, tá, de se fazer, mas particularmente eu gosto muito da ideia de pôr aço sobre aço. Isso aumenta bastante a durabilidade da edificação, é um detalhe que aumenta bastante essa durabilidade. E nós fazemos essas instalações e aí estou partindo já para o pavimento superior, instalando as paredes do pavimento superior, corrigindo elas, executando todas as fixações conforme se pede no projeto estrutural, tá, de steel framing. E vamos avançar para as etapas seguintes. Nessa imagem, vocês conseguem perceber que nós já estamos praticamente com a estrutura do pavimento superior montada, instalada lá no